bom dia. Estou aqui, né, iniciando mais uma live, onde eu vou fazer essa live com a minha amiga Gi e a minha amiga Cícera. Nós estamos aí numa série de lives, né, em preparação para a nossa vivência que vai acontecer dia 25. Por isso nós estamos aí fazendo essas lives. Enquanto as meninas chegam aqui, vou colocar uma música aqui pra gente ouvir um pouquinho dela, que tem tudo a ver com a live de hoje. Você foi um dia, viesse te visitar. Será que ela se reconheceria? Ai, a criança que fui um dia hoje veio me visitar. Mas não se encontrou mas não se reconheceu. A criança que fui um dia hoje veio me visitar. Igual mentira É isso, só um pouquinho aí dessa música, que tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Eu vou aqui ver se as meninas já estão por aqui. Deixa eu chamar elas aqui. Vamos ver. Deixa eu chamar a Gi e a Cícera aqui. Olá, bom dia, bom dia. Chamar a Cícera. Bom dia, Gi, já te mandei aí o convite. Vamos ver aqui. Aceitei aqui o seu convite. Bom dia, Bia, tá entrando aí, bem-vinda, bem-vinda. Vamos aí compartilhando essa live, gente. Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre a criança interior. E todos nós temos essa criança, né? E precisamos acolher essa criança, cuidar dessa criança. Deixa eu ver aqui. Gia, eu te mandei aí. Eu já aceitei a sua solicitação. Vamos ver. A Cícera também já te enviei solicitação para você participar aqui. Não estou conseguindo, Gi, igual da outra vez, igual da outra live. Que não estava dando certo de você entrar. Está dizendo que vocês não podem participar, olha isso. Mandem para mim o convite, vocês. Olá, bom dia, bom dia. Estou aqui aguardando, ver se as minhas amigas conseguem entrar aqui para a gente iniciar essa live com um tema importante. Como eu falei no início, nós estamos aí com uma série de lives, né, na quinta-feira, em preparação para a vivência que nós vamos ter dia 25 de janeiro. Vamos ver. Eu já aceitei a solicitação. Gi, eu aceitei aqui. Tá dizendo para mim que você não pode participar. Vamos ver, vamos ver. Mas eu já aceitei aqui. Aê! Cheguei. Isso! É as dificuldades, gente, que a gente sempre tem aí ao iniciar uma live. A gente já está acostumada, né? E a gente tem que ter um pouco de paciência para poder aguardar aí, conseguir colocar as meninas aí na live. Bom dia, Gi, bem-vinda! Obrigada. Cheguei, povo. Quem estamos aí? Vamos falar Vamos aí, sobre a pessoal criança. colaborando. Vamos, eu vou mandar aqui também. Vamos compartilhando a live, mandar para outras pessoas. Eu vou mandar também. Para Vou que mandar nós também. possamos trazer mais pessoas aqui para a live. Vamos compartilhando aí, eu também estou compartilhando.
É isso, já enviei aqui para algumas pessoas. Nós temos mais uma companheira, a Cícera, não sei se ela não está conseguindo aqui entrar para participar com a gente, mas enquanto ela não entra, a gente vai aí conversando um pouquinho aí sobre o tema. Hoje, para mim aqui está dando que tá só rodando a sua carinha aqui, Gi. Você está me ouvindo? Gente, a outra live que nós fizemos foi dessa Estou te forma também. ouvindo. Tá Eu me estou te ouvindo? ouvindo, mas é que a gente começa a mandar os links e Agora aí fecha voltou. um pouco. Vamos ver a Cícera, ela entrou aí. Cícera, manda Ainda bem que um sua voz convite aqui melhorou. para mim aceitar aqui você, para você entrar um pouquinho aqui com a gente. Eu já te mandei o convite, Cícera. Agora manda você aqui para mim. Consegue entrar, Cícera? Todo mundo está vendo e ouvindo. Então, eu acho que quando a gente manda uma para outra, cruza e dá ruim. Tem que ter paciência, uma só manda. Vou esperar a Cícera aqui. Você já mandou, então Agora ela mandou aqui, espera vamos ela. ver se dá certo dela entrar. Mas é isso, gente. Sempre que eu falo, né, das dificuldades da live, eu falo que é para a vida, né? Que tudo na vida a gente precisa insistir. Ai, Ai, bom dia, meninas! Tudo bem? deu Tudo certo. bem, Bem-vinda, maravilhosa? Cícera. Que linda! Bom dia, bom Bom dia. Meninas, eu dia. acabei de chegar em casa, eu subi aqui para a laje porque a minha internet está oscilando e eu vou ficar uns minutinhos só com vocês porque eu tenho um outro compromisso agorinha, tá bom? Tá. Então vamos ensinar aqui. Então vamos aproveitar, né, que você vai participar aí só do início da live. Já começa com você Bora! iniciando no Então tema, bora lá. abordagem, vai lá, já introduz aí. Perfeito. A proposta, né, que a gente combinou de hoje, fazer a nossa entrega sobre a nossa criança interior. A criança, né, que nós fomos um dia, ela mora dentro de nós, dessa adulta que nós somos hoje, né? E o que muitas mulheres desconhecem, não sabem, por falta mesmo desse conhecimento, desse acesso a essas informações, é o quê, né? As limitações da vida adulta, né? Elas estão lá na raiz, que é quando nós éramos uma criança, né? Como nós somos tratadas, como que nossos cuidadores, né? Aplicaram em nós, né? Aquilo que eles aprenderam com seus antepassados, né? Com aqueles que vieram antes deles, né? E vocês vão explicar melhor, né, meninas, como que isso acontece aí no nosso cérebro, como que isso é desenvolvido aí, como que é guardado esses registros, né? E em que momento da nossa vida que eles vêm à tona, essas limitações na vida da mulher adulta, do homem adulto, enfim, né? E pode estender até a velhice, né? Até o envelhecimento, porque são traumas, são feridas, questões emocionais que não foram liberadas, né? E a gente tem um registro celular de todas essas informações, né? Então, acredito que vai ser aí uma entrega muito linda, porque vocês são muito aí, né, capacitada para isso. Quem está assistindo aqui, compartilhem, né? Essa live é de grande importância e para que a gente consiga, né, sair desses lugares de estagnação, né, prisões da nossa mente. Muitas das vezes, né, meninas, eu mesmo já passei por isso, todas nós, né? A gente tem uma limitação e a gente acha que é sobre o momento atual. E quando a gente vai ver na nossa história de vida, tá lá toda a trajetória sendo um repertório, né, repetido, como se fosse um filme, né, sempre rodando ali. Por isso que a gente tem um jargão aqui na nossa linguagem terapeuta, né? Que a nossa cura, ela se encontra dentro da nossa própria história, né? Então, o mergulho na história, saber dessa origem, da onde a gente veio, né? Da onde veio essas informações que estão aqui empilhadas dentro de nós, né? Faz toda a diferença, né, meninas? Então, eu vou ficar por aqui nos bastidores, ouvindo vocês, tá bom? E enviando os aviãozinhos por conta da minha demanda aqui, tá bom? Tá bom. Isso mesmo. Gratidão Ficar. por esse apoio, gratidão por nós estarmos aqui, né, partilhando os nossos conhecimentos. A partir do momento que a gente se cura, a gente tem esse poder de partilhar aquilo que é bom, né, fatiar esse bolinho para que a gente não fique obesa de informações. Então, eu vou estar aqui curtindo vocês, tá bom? E eu creio que vocês vão fazer uma entrega linda para que o nosso voo venha a ser alçado aí, né?
É isso mesmo, Cícera. Por isso que eu falo que essas lives, os temas, né, que nós estamos colocando é muito importante, porque nós todas vivemos, né, e nós aprendemos. Eu tive que aprender a cuidar da minha criança, eu não tinha essa consciência, né? Então, quando a gente está cuidando, né, da criança, a gente está curando o adulto. Como a Cícera falou, a nossa história de vida, né, é importante. Então, é importante esse olhar para a nossa criança interior, né? Gi, fala um pouquinho aí. Pois essa coisa quando a gente fala assim, a criança ferida, aí a pessoa pensa assim, mas como que? Aonde? Quem? Né? Fica aquela coisa. É porque assim, o nosso cérebro, ele é um sistema informacional. Então, todas as experiências que nós vamos vivenciando na vida, desde pequenininho, vai processando o que nós somos. Então, assim, a criança está aprendendo tudo, ela não sabe nada, ela não sabe lidar com o emocional, ela está descobrindo aquela raiva, aquela tristeza, aquela frustração. Então, os pais, os cuidadores, deveriam estar decodificando para ela o que ela está sentindo, para processar, para ela conseguir colocar aquilo no lado emocional, aliás, do lado racional do cérebro. Então, ela ia sentir a emoção e processar para o lado racional do cérebro como aquilo funciona no corpo dela. A ideia seria linda, maravilhosa, se fosse assim, se os pais conseguissem conduzir, fazer essa condução bonitinho, para as crianças entenderem das emoções. Só que não é isso que acontece com a maioria de nós, né? Talvez hoje em dia, bom, acho que também não. Mas nós, né, geração aqui, 40 a mais, não tivemos pai, mãe, responsáveis, cuidadores, que tiveram esse olhar de nos explicar como por que a gente está sentindo o que está sentindo e e como a gente assimila e processa isso da melhor maneira, né? Eu gosto de contar um relato que eu escutei daquele nadador, o Xuxa, que ele falou que a filha dele... Tchau, linda, tchau. Que ele falou que a filhinha dele estava com 6 anos e aí eles foram fazer o jantar. Ele foi fazer o jantar para ela, e aí ela estava ali do lado, fazendo um desenho na bancada. E aí ele estava fazendo comidinha ali, um lanche antes dela dormir, não era nem jantar, era um lanche para ela dormir. E aí ela falou, olha papai, o meu desenho, tá? Para você, o meu desenho. E aí ele não deu atenção. Falou, que lindo, tá, mas tipo, não deu aquela atenção que ela esperava que ele desse, sabe? Aquela emoção. Aí o que ele fez? Ela ficou chateada. Só que ele já tava numa pegada, né, de autoconhecimento nessa altura do campeonato. E na hora de deitar com ela, que essa técnica é muito boa, a gente ir deitar com a criança para conversar, para falar como foi o dia dela ali, para ela contar o que aconteceu, né, o que ela sentiu, papapá, porque aí a gente consegue fazer essa interseção, né? E aí ela falou, você não me ama. Aí ele, né? Como assim? Porque eu fiz meu desenho todo amor para você e você não gostou. Aí ele teve que consertar, né? Que ele não tinha gostado, papapá. Então, assim, ela ia dormir com essa sensação nítida, absoluta, de que o pai não a ama. Então, é o que o que a criança sente. Não é o que, não é lógico, não faz sentido, não é para tanto. Não, é o que a criança sente. Então, ela sentiu que ele não a ama porque ele não deu atenção para o desenho dela. Então, é muito subjetivo, entende? E não precisa ser coisas grandiosas. Eu fui traumatizada porque isso, coisas grandiosas. Pode ser por empilhamento de coisinhas pequenas, como um desenho que seu pai não te deu atenção. Você correu para receber ele na porta e ele, não foi frio. Então, são coisas assim que vão somando, que pequenininhas, que também causam o trauma por empilhamento, né? E aí eu divaguei, né, Val? Puxa aí você. É isso mesmo, Gi.
E é muito importante, né? Eu gosto sempre de falar, até nos meus atendimentos, né? Que quando a gente traz essa criança interior, os traumas vividos, né? Como foi a convivência com os pais, a gente não traz aqui a questão de culpa, né? Porque não existe culpa. Os pais, eles não tiveram o conhecimento adequado. Então, os pais deram para a gente o que eles tinham de melhor, o conhecimento que eles tinham na época. E até nós mesmos, né, pais, eu me vejo, né, eu errei muito também com meus filhos. Acaba errando por falta de conhecimento. E por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento. Porque a gente acaba gerando traumas, situações nas crianças, isso vai reverberar lá na vida adulta. Muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, atitudes nossas, comportamentos nossos, são feridas da criança interior. Teve um cliente até que eu atendi, Gi, que esse eu não aguentei, sabe? Eu falei para ele, né, explicando essa questão, né? Falei que ele tinha uma criança dentro dele, não sei o que, explicando. Ele, nossa, você está me chamando de moleque? Entende? As pessoas não têm essa consciência. Não é questão de ser um adulto moleque, é questão que todos nós temos essa criança ferida dentro da gente. Existe uma criança aqui dentro. E muitas das vezes é essa criança que está dominando o adulto. As nossas atitudes é dessa criança ferida, sabe? E aí começa a viver em modo de segurança, porque a criança está ferida. Então, às vezes, tem muito medo, às vezes não tem coragem de enfrentar uma situação. Não é o adulto, é a criança. Por isso a importância de olhar para a nossa história de vida, olhar para os acontecimentos, olhar como foi a vivência, né? Como foi a convivência com os pais, com as pessoas mais próximas. Porque como a Gi falou aí, eu falo que nós somos um HD vazio, né? Até ali os 7 anos, é com a família, é os pais que vai ali programando essa criança. Nós somos programados. Então a importância da gente ter esse olhar agora para reprogramar o que precisa, para de fato a gente assumir a nossa vida como adulto, né, Gi? Assumir as responsabilidades da nossa vida e não deixar mais a criança dominar. E para isso é preciso curar a criança, acolher essa criança, né, e dar para ela o que ela não recebeu na infância, né, Gi? Esse é o processo. Bem-vindo aí todos, fica até meu irmão entrou aqui, olha aí que lindo, fica aí, né? Esse assunto é muito importante para todos nós. Vai lá, É Gi. isso aí. Exatamente. E aí o que acontece? Os recursos que a gente deveria ter aprendido na infância, que são esses recursos para lidar com o nosso emocional, que a gente não aprendeu, faz falta hoje. Sim. Faz falta, muita falta hoje. Então, conforme a gente vai vivendo as experiências, vão voltando as sensações que a gente viveu na infância, aquelas limitações que a gente teve na infância. Então, é aí que começa a aparecer os traumas, as feridas emocionais mesmo, né? Porque nem todo mundo tem traumas. Eu mesmo sou uma pessoa que não tem traumas, né? Então, é mais assim, feridas emocionais que todo mundo tem mesmo, que é construída, faz parte da construção do ser humano, desde da gestação até os 5, 6 anos que passa por todos os processos de desenvolvimento, assim, dessa primeira infância, que vai querendo ou não ter essas feridas, entende? Não é uma coisa que assim, eu sou uma mãe super cuidadosa, eu vou conseguir evitar que meus filhos tenham. Não, não é possível. Não é possível justamente por causa que é pela percepção da criança, e às vezes são percepções, assim, sutis, que nem esse exemplo que eu dei do Xuxa, né? Que é muito simples, um desenho que a menina que ele não deu atenção, e ela não se sentiu amada. Então, não é possível a gente evitar que nossos filhos tenham traumas, tá? Tenham feridas emocionais, isso não é possível. Então, o que a gente pode fazer é fazer o melhor que a gente pode, claro, com a consciência que a gente tem, a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode, e é esse o papel mesmo, né? E aí, o que acontece? Uma criança que não recebeu os recursos na fase da criança, vai ter que receber o recurso na fase que está hoje. Então, o amadurecimento não é cronológico. Eu aprender a lidar com as minhas dificuldades não é um negócio assim,
eu tô com 60 anos, eu consegui aprender. Se eu não fizer um esforço consciente para amadurecer, isso não vai acontecer. Então, onde ia morar minha amiga Rose? Então, o esforço de eu estar fazendo, de eu estar me curando, né? Nesse processo de cura mesmo. Porque, assim, lembra quando a gente era criança, que a gente esfolava o joelho, fazia... Se a gente não quisesse mexer, para deixar lavar, deixar passar o mertiolate que ardia, no outro dia aquilo estava ardendo e doendo muito mais. Muito mais, porque o processo de infecção traz a dor, traz muita dor. Então, quando a gente deixava lavar, doía pra caramba pra lavar e pra passar aquele mertiolate que ardia até a alma, né? Mas em compensação, no outro dia não doía mais. Então, é esse processo. Se eu não olhar, se eu não cuidar, se eu não tratar, não cura com o tempo. É isso que a gente tem que entender. O tempo não cura tudo se você não fizer a parte de limpar, entendeu? Se não fizer esse processo, o tempo vai passar e só vai piorar. Vai infeccionar, vai começar a soltar pus, vai ficar preto, vai cair um pedaço seu, mas não vai curar com o tempo se você não fizer o processo que precisa ser feito, né? Realmente aí entra o nosso trabalho de fazer a ressignificação daquele trauma da nossa cliente, ensinando o processo de ela ver, de ela construir uma história diferente. Porque quando ela cria uma nova memória, o seu cérebro consegue processar e trabalhar por um novo caminho neural, por um novo processo nível de processamento. Então, o nosso trabalho é de trazer, de proporcionar os recursos que essa mulher não teve na fase que ela era criança e que aconteceu as experiências e ela não conseguiu entender. E muitas vezes a gente erra nesse ponto como mãe, né? Como pessoa que está vendo as coisas acontecer ali com as crianças e não intervém. Porque a gente fala assim, ela vai esquecer, deixa para lá, vamos falar sobre isso, né? E precisa falar e entender como ela entendeu aquela situação, como ela recebeu, como aquilo reverberou nela. Se a gente não entender como reverberou nela, a gente não consegue fazer essa intervenção, né? E aí, aquilo vai estar refletindo, né? Processando ali na vida dela, com acontecimentos que, na fase adulta, que ela vai falar assim, mas eu não entendi, o que está acontecendo comigo? Então, pessoas, todas nós, temos uma criança dentro de a gente que não amadurece se a gente não ressignificar todas as experiências emocionais que trouxeram sofrimento, né? Se a gente não conseguir reprocessar isso, a pessoa traz essa tristeza, esse sofrimento, essa dor, a vida toda. Vai ser como essa ferida que a gente ralou o joelho que não curou. Então, dói. As clientes chegam pra gente assim, mas dói, eu não quero mexer nisso, eu não quero mexer, não quero mexer. Mas, gente, é como a ferida do joelho ralado mesmo. Que se a gente não for lá e esfregar, tirar todo aquele barro que ficou grudado ali, toda aquela sujeira que a gente se ralou todo pela rua, não vai conseguir. Então, assim, é para doer, mas uma vez só, para não doer nunca mais. É isso. Hoje teve um vídeo, né, esses dias, falando justamente sobre isso. E eu vejo isso também com as pessoas que eu atendo. As pessoas têm muita resistência em vir para o processo terapêutico justamente por isso. Porque, assim, eu não quero reviver, eu não quero lembrar os traumas, os acontecimentos. Mas é isso que a gente precisa entender. Como eu falei no início, é preciso a gente cuidar dessa criança para curar o adulto. Se você aí que está aí na live, você pode dar uma olhada aí para dentro, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. E veja, quais atitudes você vem tendo que são atitudes de uma criança, que não é atitude de um adulto consciente e responsável. Todos nós temos essas atitudes. E vamos continuar
tendo se a gente não tiver esse olhar. Então, é importantíssimo a gente voltar na história, na nossa história de vida. E como a Gi falou, é olhar uma última vez. Mas não é um olhar. Muita gente tem dificuldade e fala que não quer voltar, fazer terapia para não voltar no passado. Mas as pessoas vivem de passado, vivem no passado. Os seus comportamentos são comportamentos que vêm lá do teu passado. E a maioria das vezes é inconsciente. Você fala de uma forma adulta, mas é inconsciente. Tudo que você passou, que você viveu, muitas vezes você nem lembra. Quando eu passei pelo meu processo terapêutico, eu tive dificuldade para lembrar coisas da minha infância. Só que eu não lembrava, mas estava registrado no meu corpo. Fica registrado nas nossas células. E por isso a gente vem ter os comportamentos uma vida inteira. Né? Eu vejo em muitos relacionamentos de casais essa questão. Porque a imaturidade dos dois. Porque tem uma criança ferida do lado, outra criança ferida do outro, e eles não conseguem se entender. A partir do momento que é curado as duas partes, as duas crianças, o relacionamento muda. Entende a importância disso? Então, é voltar sim, mas voltar com a ajuda de um profissional, voltar com técnicas, com ferramentas que vai fazer você voltar ali. A gente fala que a gente não apaga o passado, não tem como, mas a gente vai ressignificar aquela história. E a gente vê, né, hoje, como você falou também, depende muito da percepção. Às vezes é uma coisa simples, mas para aquela criança machucou, feriu ela. E os pais nem percebem, porque foi muito simples. Né? Às vezes uma coisa boba. Então depende, cada situação é uma situação, cada cliente é um cliente, porque é conforme a percepção da pessoa, da criança, como ela percebeu aquilo, né? Dos pais ou de alguma pessoa próxima. Na época de escola, eu recebo muito traumas de épocas de escola, e a gente vai além. Né? Tem situações que vêm lá desde o ventre da mãe. Olha isso. E vamos mais além, nós trazemos situações, comportamentos, às vezes, da avó. Olha isso. Não é nem da mãe, é da avó. E a gente vem sentindo isso e replicando. E eu falo que a importância de a gente ter esse olhar, voltar para dentro e voltar para a nossa história. Muitas vezes você não quer fazer isso por você, mas eu falo, faça pelas pessoas que vão vir depois de você. Por quê? Nós estamos repetindo o padrão, né, dos nossos antepassados, de quem veio antes. Eu passei por isso e eu decidi colocar um fim justamente por isso. Para que as pessoas, né, que vierem após a mim, né, não vivam, não repliquem, não ficam repetindo o padrão que veio lá dos meus antepassados. Então alguém tem que se levantar para quebrar, sabe, para trazer cura para a nossa geração. A cura a partir de mim. Eu vou curar toda uma geração. Olha isso. A gente tem um lema, né, que uma mulher, quando está curada, ela cura, né? Não é só a cura, não é só dela. Olha isso. Eu, quando passei pelo processo, a cura não é só minha. A mulher, ela tem esse poder também. Todos nós temos, né? Mas a mulher, quando ela se cura, ela cura toda a tua família, sabe? Todas as pessoas ao redor dela vai receber também essa transformação da mulher. Então é importante, sim, não tenha medo, não tenha receio de voltar, ressignificar, para que você possa, de fato, viver um adulto, uma adulta com responsabilidade das suas atitudes. Que você possa tomar, né, direção da tua vida. E que não seja a criança, né, dirigindo a tua vida, mas que seja você, a partir desse momento, que você traga consciência. O primeiro passo, né, é o que a gente está fazendo aqui, trazendo consciência, clareza de que é preciso você olhar para a sua criança, que é preciso você cuidar da sua criança, dar o amor que ela não teve. E o segundo passo é a gente tomar a decisão, de fato, né, de ressignificar essa história. Né, Gi? É isso aí. A Vani é sua cliente? Vani Carneiro? Ah, minha amiga, já passou comigo, Gi. Ah, ela Oi, já passou Vani, pelo bom processo. dia. Ela tá contando
aqui que Vamos ver. a mãe dela passou muito medo na gestação dela, né, relacionado ao relacionamento, se daria certo, e até hoje ela é uma adulta com muito medo, e confesso que já foi mais medrosa, mas hoje ela reconhece de onde vem esse medo. Não é seu, né? Foi da sua mãe, que foi registrado nas suas células aí. E aí vem esse medo e realmente, enquanto não passa pela terapia, por isso que eu perguntei se ela passou por você, porque se não passar pelo processo para buscar na história, por que o método TPM busca na história da cliente esses fatos, esses momentos de que aquela emoção ficou registrada, né? Então, não é uma terapia que a pessoa chega lá e fala solto, sabe? Qualquer coisa que ela quiser. A gente conduz para as perguntas para saber, para caçadoras de história. A gente se torna caçadoras de histórias para poder encontrar na história da cliente as raízes, né? As raízes do problema que ela está trazendo para a gente. Por isso que é um método que a gente aplica em 10 sessões, não é 10 anos. Não são 10 anos de terapia, não, são 10 sessões. Então, a gente consegue trazer recursos, gerar recursos para essa mulher, esses tais recursos de lidar com o emocional que ela não aprendeu, que vai fazer com que ela consiga não repetir os padrões que ela vinha repetindo, entende? Então, a partir da história dela, a gente caça a sua ferida emocional, traz as histórias que lhe causaram aquela emoção, aquela sensação, a gente traz ali. A Cícera tá falando, são caçadoras de histórias. Eu sou Hunter. History Hunter. Então, a gente ela traz para nós e nós conduzimos ela para a ressignificação através da própria história dela. Por isso que é um método meio que... Como é que chama aquela palavra? A gente é adaptável, a gente adapta na história dela, entende? Então não é assim, ela vem, ela conta e a gente só escuta ou a gente dá uns pitacos, não, a gente não deduz nada, a gente não inventa nada, a gente só traz a clareza sobre a própria história que ela contou, porque muitas vezes a gente... nós, né, quando a gente fala da gente, na nossa vida mesmo, a gente não tem clareza sobre a própria história, quando a gente fala para o outro tá vendo de fora, aí ele consegue enxergar uma visão mais ampla do que a gente está vendo de dentro, né, por isso que contar a nossa vivência tem sempre esse ponto de benefício que o outro pode estar vendo de fora, só que, né, vamos contar a história para quem sabe conduzir aquilo e não sair fofocando por aí, né, gente? Sim. Colocando sua vida na boca do povo. Isso é muito importante, né, de ressaltar, né? Nosso processo com muito assim, sigilo mesmo, né? É uma coisa muito particular de cada cliente. Eu agradeço a Vânia aí pelo testemunho dela, porque é importante, né? A gente está falando, mas uma pessoa comprovou que ela traz situações, traz medos que não são dela, olha isso. E ela está replicando na vida dela até hoje. A Vani passou comigo, não foi no processo TPM, né, terapêutico, foi pela mentoria há alguns anos. E que legal, Vani. Agora, ó, tá na hora de passar pelo processo terapêutico, que é totalmente diferente. E curar esses medos, porque o medo é disfuncional, né? Tem uma disfunção aí. A gente precisa entender da onde vem esse medo. Por isso que a gente vê muitas pessoas têm medo de falar em público. É isso. Sim. Você vai buscar isso. Nós vamos mexer nesse vespeiro aí? Nós vamos mexer nesse vespeiro de falar em público, porque esse aí 9 entre 10 pessoas têm medo de falar em público. E as pessoas pensam que é comum, né? É comum. Você vai buscar que tem uma razão para isso. Para você estar vivendo com esse medo. Então, as caçadoras de história é isso, a gente vai buscar da onde vem essa raiz, da onde vem esse medo.
E a importância, Sim. passei por esse processo, eu já tinha também passado pelo processo de mentoria, né? E depois, né, passei por esse processo terapêutico. E assim, para mim, foi um divisor de águas. Por quê? Principalmente na sessão, né? Como a gente falou, cada sessão é temática, tem um tema, né? E tem uma sessão justamente para o acolhimento da criança. Gente, mas eu chorei demais, demais nessa sessão. Eu acolher a minha criança. Nossa, como foi lindo aquilo. Foi lindo demais. E a gente faz essa integração, né, Gi? Da criança, da adolescente e da adulta. A gente Nossa, acolhe a cada nossa sessão de criança, integração. acolhe, né, a nossa adolescente e reitera com a nossa adulta e a vida transforma. Porque aí a gente sim toma posse de fato, né, da nossa vida, das nossas responsabilidades. Então é lindo demais esse processo, vale muito a pena, é libertador, como disse a Cícera. E vários processos, né, que eu tenho atendido aí, eu tenho visto muito isso, sabe? Os comportamentos, né, das pessoas que eu atendo, todos vêm de lá, né? Vem de lá da infância, vem de lá, às vezes do ventre da mãe, a pessoa não percebe, não sabe. E tem um cliente meu também que eu explicando para ele essa situação, né, na questão de acolhimento do pai e mãe, que a gente também tem isso, né, na nossa terapia, no nosso processo, o acolhimento do pai e mãe. E aí ele virou para mim, não, mas minha mãe não tem um problema com a minha mãe, né? Eu e minha mãe se dá muito bem. Falei, então, mas o negócio é que a gente pensa e vê com a cabeça de adulto. Não, na terapia a gente vai olhar para os pais com a cabeça da criança, que foi a criança que foi ferida, não foi o adulto. Por isso a importância da gente ter uma técnica e ter a ferramenta para voltar. Como eu falei, eu quando passei pelo processo, eu não lembrava das histórias, dos acontecimentos. Mas na terapia, a mente vai assim, abrindo os cadeados, parece, né? E vai trazendo histórias que você nem lembrava, que você nem sabia que viveu. Eu passei por isso. E eu pude ressignificar isso. Então, a tua história é importante. As suas dores é importante. E não adianta a gente falar, tá no passado, ficou no passado, eu já passei por cima, já deixei para trás. Isso não é um pensamento racional. Mas, como eu já falei, está na tua célula, está no teu corpo, está no teu subconsciente. É preciso limpar. Eu falo que a gente precisa tirar essa sujeira, né, interior que está dentro da gente. E começa por esse processo. Olhando para a nossa criança. Você aí que está assistindo, olhe para a sua criança. Acolha ela. O que ela não recebeu, que ela gostaria de ter recebido? O que você não recebeu, que gostaria de ter recebido na infância? Nós passamos por esse processo de dar para essa criança o que ela necessita. Ou o que você viveu, que magoou, que chateou, que fez trauma, uma ferida, né, na criança. Vamos olhar para isso com muito amor, com muito carinho, porque disso depende a tua vida, né? Para que você possa viver uma vida de fato livre, feliz, que é para isso que nós estamos aqui. Mas esses pesos, essas amarras da nossa história de vida, nos prende mesmo. Parece que tem uma âncora segurando a gente, que não permite a gente avançar, porque nós estamos sobrecarregados com esses lixos, né, emocionais dentro da gente. Por isso é importante limpar o lixo emocional, porque as doenças todas têm fundo emocional, né? Nós estamos gerando doença, né, Gi? As doenças emocionais são fugas que a pessoa cria para não encarar a realidade dela. Então, na verdade, o cérebro cria, é um mecanismo totalmente inconsciente. Inconscientemente. E por isso a gente precisa, de fato, olhar para isso. Porque inconscientemente você está gerando doenças para o teu corpo. Não é mesmo, Gi? Sim, sim. Então, na verdade, as doenças, elas vêm sempre como um aviso para onde a gente tem que olhar Um alerta. para tomar novas escolhas na vida, sabe? Porque
Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha muita dor de garganta. Muita dor de garganta. E a dor de garganta já é uma manifestação daquilo que a gente não diz, daquilo que a gente quer ver e não diz, daquilo que a gente quer colocar para fora e não consegue. Porque criança é aquela coisa, né? Nós infância raiz, criança não tem vez, criança não tem voz, criança não quer nada, não tem querer, não tem, né? Era desse nível na minha casa, pelo menos, e na sua. Não tem querer, não tem nada, então, cala a boca, engole choro, era nesse nível. Então, tudo que a gente, né, vai engolindo ali, vai tudo, direto. Só que assim, a gente associa, tomou gelado no outro dia, tá com a dor de garganta. Mas, né, tem para somatizar mesmo na dor de garganta, na dor não sei aonde, todos os lugares ali tem um significado, né? Então, quando vem uma dor, um sintoma, uma doença, a gente tem que olhar para o... Tá aí o meu Wi-Fi, aqui uma mensagem. Tá. A gente tem que olhar para qual consciência eu preciso tomar para mudar a minha rota, para não entrar naquele caminho do adoecimento, sabe? Eu gosto até de mencionar que existe uma ciência chamada metafísica da saúde, que a gente coloca lá no Google, causa metafísica da dor de garganta, da infecção urinária, da minha doença, do meu sintoma. E aí a gente lê tudo que aparece lá como mensagem, blog, site, enfim, tem muita coisa para estudar ali. E aí a gente consegue trazer a consciência para que como aquilo reverbera na minha vida e como aquilo está fazendo sentido na minha vida, do que eu estou sentindo. Uma coisa comum em mulher, que teve uma vez que aconteceu muito comigo, a infecção urinária. Tem muita mulher que tem isso recorrente, né? Teve uma vez que eu tive 4 em 2 meses. Nossa. Foi muito. Aí eu fiz um monte de exame e tal. E o médico chegou e falou pra mim assim, ó... como é que ele falou? Você deu azar. Você deu azar, porque não tem nada de errado com os seus rins, com a sua bexiga, não tem nada de errado. Você só deu azar. E aí tá, né? Aí eu fazia todas aquelas dicas de urinar depois da relação, fazia tudo aquilo, mas ainda aconteceu. Aí quando eu descobri a metafísica da saúde, que eu fui lá na internet, aí dizia um monte de coisa. Choro reprimido, que você não chorou, que tinha que chorar. Emoções e aí fica de saco cheio, né? Porque a bexiga é um saquinho, né? E tudo que é água no nosso corpo reverbera ali. E uma decisão importante que você tem que tomar e você não toma. Várias, assim, coisas que faziam sentido para mim naquele momento. E eu achava assim, mas é uma coisinha tão à toa, eu posso evitar de escolher, de fazer essa decisão agora. Posso jogar lá para frente, posso empurrar com a barriga. É o que as pessoas fazem, né? Só que não. Aí a última vez que eu tive isso, que eu já tinha esse conhecimento, de manhã aconteceu isso, de começar a arder. Aí eu liguei, marcar consulta, tal. Depois que eu agendei um horário no fim da tarde, eu fui pro Google pesquisar, né? Aí era essa coisa aí de eu tomar uma decisão importante que eu queria empurrar com a barriga. Não achava que dava pra passar pra frente, né? Aí, menina, quando baixou esse download, essa consciência que eu resolvi, decidi, escolhi, não é que eu precisava fazer imediatamente aquilo que eu tinha decidido, mas era só decidir, escolher. Aí eu escolhi, sumiu todos os sintomas. Olha isso. Sumiu tudo. Aí eu cheguei lá na doutora à noite, no final da tarde, aí eu falei assim, olha, já tô ótima, tá? Eu já me curei. Aí ela falou assim, olha, eu super acredito em autocura, tá? Só que eu vou pedir os exames para você fazer. Aí eu fiz o exame de urina, aí não deu leucócitos altos, então não estava infeccionada ali. Mas quando saiu uma semana depois, a urocultura
cultura, tinha lá a bactéria que causa a infecção, entendeu? Tá vendo? Aí ela ficou assim com os cabelos em pé. Mas não é que as bactérias, é como diz o Dr. Hammer da medicina germânica, não é que os vírus, as bactérias são os vilões das histórias, eles são só o mensageiro para nos trazer a informação do que a gente precisa saber, do que tomar consciência para mudar a rota da vida, né? E aí a presença, tava ali a bactéria, assim, entendeu? Ela tá, como a gente tem contato com milhares todos os dias, ela estava ali presente, só que encontrou uma situação favorável para ela se manifestar, que era aquela minha dúvida, aquele meu contexto emocional, que eu estava num dilema ali, né? E assim são com todos os outros micro-organismos, né? Então, quando a gente traz eles como mensageiros e toma a consciência necessária para que ele já cumpriu a sua função, pode ir embora tranquilo, sendo que isso foi o quê? 2020, nunca mais eu tive uma infecção urinária e nenhuma outra doença, porque sempre que acontece algum sintoma, assim, às vezes uma dor nas costas, eu corro lá no Google, o que tá fazendo minha lombar doer? O que tá fazendo... Eu tive uma fascite plantar um tempo atrás. E também fui lá no Google descobrir o que estava acontecendo no meu emocional para estar causando aquilo. E pronto, é só tomar consciência. A partir do momento que você toma consciência, já pode ir embora a doença, que tá tudo certo. É isso, é muito importante esse relato que você trouxe para trazer essa clareza, né? De como a gente precisa ter conhecimento, autoconhecimento, clareza, né? A partir da clareza, a partir do momento que você teve o conhecimento, as coisas já mudou. Então, é importante, por isso que a gente traz esses temas, para trazer clareza para você que está aqui com a gente. Trazer conhecimento, autoconhecimento. Você se autoconhecer já vai te trazer curas. E as emoções, gente, tem muito a ver, né? Os nossos comportamentos afetam as células. Então, se a gente fica muito tempo remoendo alguma coisa, ou muito tempo, né, querendo falar e não fala, então isso vai trazer, nós mesmos, vai gerar no nosso corpo. Então, é muito importante olhar para dentro, olhar para você. Se valoriza, né? A gente precisa se valorizar. A gente cuida de tanta coisa, né, gente? A gente cuida de tantas pessoas, mas o principal é cuidar de mim. Cuidar de mim. O externo, né? Isso a maioria das pessoas fazem, cuidar do externo, mas mais importante é o interno. O interno, ele influencia no seu externo. Então, essa questão da criança interior, a gente trazer cura para ela é muito importante. Porque nós que somos pais, muitas vezes nossos comportamentos com os nossos filhos tem a ver com a criança que nós não curamos. E aí a gente vai tratar os filhos ou super proteger demais para não sofrer o que nós sofremos, sabe? Ou não vai ter, não vai ter sabedoria para educar os filhos devido ao que nós passamos. E aí acaba estragando também os filhos. Então, como eu disse, não é só por você. É por você e por toda a tua geração que você vai buscar a cura. Gente, estamos aí em 2025, né, Gi? E o ano vira e a gente tem muitos planos, muitas coisas em mente. Mas essas coisas só vão acontecer, o ano só virou. 24, 25. É só uma virada de ano. Se eu não mudar meus comportamentos, se eu não mudar meus pensamentos e as minhas atitudes, o ano vai ser a mesma coisa. Eu falo, né, que as pessoas estão ali com o livro, né, só que ela fica todo ano repetindo, sabe, as mesmas páginas do ano passado. Aqui, ó, é as mesmas páginas do ano passado. Então, vira a página. A partir de agora, 2025, eu vou escrever uma nova história. Mas para você escrever essa nova história, é preciso de novas atitudes, novos pensamentos, novos comportamentos, novos sentimentos. Porque pensamento e sentimento, né? A gente precisa estar alinhar eles. Tem que ter coerência, mente e coração. Porque muitas vezes a mente quer uma coisa, mas o coração quer outra. O teu racional quer, mas o teu emocional não permite. Então, a gente faz esse processo de alinhar mesmo mente e coração com o teu desejo. O que você deseja para 2025? Às vezes, para
você alcançar o que você deseja, você precisa curar primeiro essa criança. Curar a tua história, para que você possa navegar livremente nesse oceano azul que está à tua frente. Então, olhe para frente, mira o que você deseja, né? Começo do ano também é importante a gente ter essa clareza do que a gente quer para esse ano, o que eu quero, qual é o meu objetivo. Olha para frente, mira lá, mas cuide-se, cure-se, cure as suas feridas, cure essa criança que está dentro de você. Nós estamos, né, Gi, fazendo essas lives aí em preparação para a vivência, né, que nós vamos realizar dia 25 de janeiro. E eu estou tão feliz com essa vivência, até falei para uma amiga ontem, né? Falei, estou acostumada a fazer palestra e tudo, mas essa vivência vai ser diferente. Porque a palestra a gente vai lá, né? Vamos obter conhecimento, que é importante. E aqui na vivência, como o nome diz, é viver. Você vai viver experiências. Então não vai ser tipo palestra, vai ser experiências mesmas. Onde a gente vai aplicar técnicas, ferramentas que vão te ajudar, né? A fazer aí do teu 2025, de fato, um ano realizador, um ano com seus objetivos cumpridos, para que nós chegamos lá no final desse ano. Eu quero chegar lá, hein? Em dezembro, e ter ticado tudo lá, ó. Fiz, sabe? Com sucesso. Então, já fica aqui, né, Gi? Aí, ó, a minha amiga aí, ó, ela aí, ó, acabei de falar. Ela já até se inscreveu, não vai conseguir participar, porque vai ter um treinamento. Uma pena, eu falei para ela, porque vai ser muito diferente essa vivência e a gente vai experimentar, né? Sentir mesmo essas situações e ressignificar muita coisa. Então fica aqui já, né, Gil, nosso convite a você que está aí. Você não pode? Para uma amiga que você vê que está necessitando, que precisa aí dessa ressignificação, que precisa viver experiências. Todos nós precisamos. Então não é só para vocês, não, é para nós também, né, Gi? Nós também vamos viver a experiência junto com vocês aí, nessa vivência do dia 25. Fala um pouquinho aí, Gi. Dia 25 estamos preparando fortes emoções, hein? Segura! Estamos preparando fortes emoções. Vai sair de lá com muita consciência, viu? E recursos emocionais para estar lidando com a própria vida, né, no caso. E falando de live, semana passada, tá? Antes que eu esqueça, nós falamos de ambiência. Se você não assistiu, volta lá para assistir, porque nós explicamos sobre esse recurso, o ambiente, como ele te afeta e te afetou, né? Então, hoje nós estamos falando da criança interior e nós estamos fazendo essa preparação para chegar lá no dia 25 e você já está com mais consciência para entender que os processos que você vai passar lá, porque a gente quer fazer um negócio bem pegado na vivência mesmo, sem blá, 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 sem ficar falando. Mesmo. A gente está falando aqui, agora. Aproveita as lives para entender como funcionam os movimentos, porque lá vai ser para vivenciar mesmo e sentir e trazer a transformação para sua vida, tá? Porque isso que a gente vai fazer lá, a gente não pode fazer aqui na live aberta, ao vivo, assim, porque a gente precisa de um ambiente realmente seguro e acolhedor para estar desenvolvendo essas vivências lá com vocês, tá bom? É isso, gente. Eu tô tão feliz, sabe? E principalmente nessa início de ano, né? Um novo ciclo, né? O ano mudou, um novo ciclo. Então, o que eu vou fazer com esse novo? Eu vou fazer ele ser novo, de fato. Sim. Que é o que a gente quer. Fazer que seja um ano novo, um ano diferente. Então, venha com a gente. Fica aqui o nosso convite para você. Convide uma amiga, se você não pode, passa o convite para alguém. Passa aí nosso contato, se a pessoa tiver dúvida, para chamar a gente. Porque nós queremos, essa é a nossa missão, né, gente? De fato, é levar essa consciência. Trazer clareza para as mulheres de que sim, é possível a gente curar as feridas, é possível a gente olhar para dentro, ter um tempo para a gente. Gente, a gente tem que colocar na nossa rotina esse tempo para cuidar da gente, para olhar no espelho, sabe? Se amar, se cuidar. Dedique esse tempo para você. Então é isso que a gente ensina, né, na nossa terapia. Ensina as pessoas a olhar para dentro, curar o seu interior, porque a gente sabe que se não tiver esse processo,
a pessoa vai continuar repetindo os padrões e vai continuar se relacionando errado, vai continuar sofrendo. Essa que é a verdade. Por isso que a gente insiste tanto, né, para a pessoa participar, para a pessoa estar com a gente, porque a gente sabe que isso fez diferença na nossa vida e a gente quer levar essa diferença para a vida das mulheres também, para que elas possam, assim como a gente, entrar nesse processo. É desafiador? É, mas é importante. É se colocar em primeiro lugar, é se valorizar. Cuidando de você, você está cuidando de todo o resto. Esse é o segredo, né? Primeiro em mim, depois através de mim. Então, o nosso convite é para você dedicar esse tempo. Dedique esse dia para você, para cuidar de você, porque toda a sua geração precisa aí da tua cura. Levante-se em 2025 para buscar essa cura. Levante-se para resgatar essa força, essa essência que já está dentro de você. Olha, a live passa tão rápido, a gente tem tanto assunto para falar referente à criança interior, né, Gi? Que uma live é pouco. Não dá para a gente aprofundar tanto. Não dá, é muito assunto. Como a gente Por isso que quando a gente está atendendo as meninas, a gente já vai ensinando para elas ganhar recursos. Porque, gente, quem aprende não depende. Então, quando a gente atende a cliente ali e ensina para ela como funciona a cabecinha dela, como funciona essa coisa de ganhar recursos e tudo, ela ganha o recurso a mais do conhecimento, que isso ninguém tira, né? Então, eu gosto de falar isso. A gente não quer ninguém dependendo da gente para nada, não. A gente quer ensinar a andar com as próprias perninhas, né? A gente ensina o caminho e conduz para a autorrealização dessa mulher, mas que ela tenha total autonomia, que ela ganhe autonomia, né? Isso que é importante aqui no processo que a gente quer trazer para vocês. Porque, gente, eu vou falar de novo, já falei semana passada, mas eu preciso repetir porque isso é muito alarmante e muito me afeta, que até 2030 a depressão será a doença mais que vai afetar mais pessoas no mundo inteiro, e isso não sou eu que estou falando, é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que está alarmando sobre isso. E o que a gente vai fazer sobre isso, gente? Porque assim, vai estar todo mundo como se diz, caído numa cama e não vai fazer mais nada? Não, porque a depressão é uma doença que ela pode ser diferente para cada pessoa, né? Uma pessoa, ela consegue estar, certamente, de certa forma, ativa, não é todo mundo que fica prostrado numa cama, né? Então, o mundo vai acabar se 70% da população ficar numa cama. Não, mas ficar deprimido, mas é que nem todos estarão numa cama. Então, mas todos estarão, de alguma maneira, afetados com a depressão. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Eu não consigo saber disso e não fazer nada. Então, eu quero que cada vez mais mulheres tenham autonomia para poder lidar com as próprias emoções, entender as próprias emoções, e porque aquilo está afetando ela. Porque quando a mulher chega pra gente e fala assim, olha, minha vida é boa, eu não sei por que eu sofro, por que eu tenho medo, por que eu tenho ansiedade. Então, assim, quando a gente consegue ensinar e trabalhar isso, as emoções dela, é uma realização imensa, entende? E é esse o papel, é essa minha missão de não ver mulheres sofrendo sem saída, porque quantas chegam e falam assim, eu não vejo saída, eu não vejo escolha, eu não vejo opção, eu só vejo escuridão, e é tudo tão doloroso, e eu não sei o que fazer com essa dor. Então a gente... Deu uma travada. Voltou. Abaixou aqui. Voltou. É porque baixou uma notificação aqui. Então a gente acolhe essa mulher que chega com as aflições, para que a gente consiga conduzir ela para a sua autonomia total e emocional, sobretudo, né? É isso, né, Gi? O que nós vamos fazer com isso que você falou agora, né? Nós estamos em ação, né? Tentando levar consciência para as pessoas. Mas você também pense, o que eu vou fazer, né? Sabendo disso. Para que nós possamos aí, juntas, unir forças para melhorar esse mundo aí.
Hoje vamos finalizando, né? Vamos finalizando, Já que tá já deu o dando nosso uma horário aqui. hora, mas vamos terminar, gente, rapidinho, alguns minutinhos, que é o que a gente faz, né, na nossa terapia. A gente ensina as mulheres técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, para elas levarem para a vida e aplicar no dia a dia delas. Então vamos fazer aqui alguns minutinhos de uma técnica aqui com vocês, tá bom? Vou pedir que vocês sentem confortavelmente. É hora de relaxar. É o momento de olhar para dentro e dar a relaxada do dia. Vamos lá? Alguns minutinhos, rapidinho, tá? Então, vou colocar uma música ambiente aqui. E eu quero que você já vá fechando aí seus olhos. Senta aí confortavelmente. Tá dando para escutar a música, Gi? Tá? Então, eu quero que você sente confortavelmente. Vai inspirando, mas vai trazendo consciência para a sua respiração. Falo que o respirar, vida, né? É o privilégio da vida, nós estamos respirando. Sinta a vida na sua respiração agora. Respire suavemente. Vai sentindo vida. Vai relaxando o teu corpo. Manda um comando para a tua mente. Relaxar. Relaxar. Permita-se relaxar neste momento. É o seu momento. É a sua hora. Você é muito importante. Então vai respirando. Inspire e exale de forma tranquila. Sentindo a sua respiração. Observe a sua respiração. Sinta essa paz. Muita paz. Quero que você traga atenção para o seu couro cabeludo. Sinta essa região agora. Observe essa região relaxando. Relaxe a sua testa. Relaxe a sua boca. Solte a sua língua e relaxe. Traga atenção para o seu rosto e relaxe o seu rosto. Relaxe seus ombros. Solte os ombros e relaxe. Vai trazendo atenção para todo o seu corpo e vai relaxando. Quanto mais você se permite, mais relaxada você fica. Se permita relaxar. Sentindo uma sensação agradável de paz, de relaxamento. Relaxe seus braços, braço direito,
braço esquerdo. Relaxe suas pernas, perna direita, perna esquerda. Solte os seus pés e relaxe todo o seu corpo. Solta seu corpo. E agora nós vamos respirando uma respiração consciente. Vamos respirar. E ao exalar, deixa sair. Deixa ir embora agora toda a tensão, toda a preocupação que você está carregando agora. Então vamos juntas? Inspira. E solta. Inspira e solta. Deixa ir toda a tensão agora. Deixa ir toda a preocupação agora. E relaxe. 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 E aos poucos, vamos voltando tranquilamente. E ao voltarmos, vamos trazendo essa sensação de paz, de harmonia, que o nosso corpo está em equilíbrio, está em harmonia a partir de agora. E leva para o seu dia essa tranquilidade, essa paz, essa harmonia, o teu corpo todo relaxado. E vai viver esse dia lindo aí, que Deus já reservou para você. Agradeço, Gi, a tua presença. Dá aí suas palavras finais aí para a gente finalizar essa live. É sempre uma honra estar aqui servindo ao seu lado. E é essas mulheres que é a nossa missão. Agradeço vocês, mulheres, por ter estado aqui conosco, pelas que passaram por aqui, as que vão assistir no replay. Minha eterna gratidão. E fica nosso convite para estar conosco nessa vivência que vai ser libertadora. Venha viver, né? Essa experiência aqui é um pouquinho do que nós vamos viver na vivência Meu, Seu, Nosso Voo, que vai acontecer dia 25 de janeiro, no período da manhã, em Santo André. Fica o convite aqui. Chame eu, chame a Gia aí no direct, para que possa pegar mais informações, fazer a tua inscrição. E venha viver essas experiências com a gente. Beijo, gente. Gratidão, viu? A todos vocês que estavam aqui conosco até agora. Beijos. Beijos, Gi. Tchau, tchau.